Estábamos los dos mirando el mar cuando la tarde moría, como moría lo nuestro. Bem-vindos ao Uruguai. Localizado na parte sudoeste da América do Sul, o Uruguai é considerado o país de belezas históricas e paisagens naturais. País do tango, do doce de leite, do mate, do carnaval mais longo do mundo, dos churrascos e das praias. É um dos menores países da América do Sul e fica próximo ao Brasil e por isso é um dos destinos mais procurados pelos brasileiros. O Uruguai tem uma população que não cresce muito além dos 3 milhões de habitantes há décadas. Em sua capital, vive um pouco mais da metade da população do país. Na paisagem plana é possível avistar muitos gados e ovelhas e lavouras de soja pelo caminho. As estradas são bem conservadas e circulam poucos carros. A pequena cidade da colônia do Sacramento, é conhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, é mantida desde 1680, quando foi construída e é a única da América do Sul colonizada pelos portugueses além do Brasil. A arquitetura da cidade é bem antiga. Passear pelo seu centro histórico é como fazer uma viagem ao passado, já que as ruas e casas foram preservadas para manter o seu aspecto original. A capital do Uruguai, Montevidéu, também reúne uma bela arquitetura, ruas arborizadas e um extenso calçadão à beira-mar. A gastronomia do Uruguai também deve ser apreciada. O país possui uma das melhores carnes de rebanho do mundo. A Praça Internacional, localizada na cidade de Rivera, é o marco simbólico da fronteira Brasil-Uruguai. De um lado Uruguai, do outro Brasil, com direito a bandeiras e tudo. A cidade de Rivera faz fronteira com a cidade gaúcha Santana do Livramento, e são praticamente uma. O Uruguai, sem dúvidas, é um país que merece ser visitado, não só pelas belezas que atraem turistas por todo o mundo, mas sim pelo estilo e qualidade de vida. É o primeiro em qualidade de vida humana na América Latina e um dos países economicamente mais desenvolvidos da América do Sul. O Uruguai tem lá seus encantos e muita história para contar. A história da colonização do território do Uruguai se dá início no começo do século XVI, quando as primeiras expedições são enviadas por portugueses e espanhóis em uma tentativa de ampliar seu domínio territorial. Inicialmente, os navegadores que se aventuraram pelas águas do recém-descoberto Rio da Prata se depararam com uma população nativa feroz conhecida como charruás. Destacava-se ali, entre milhares de índios, não apenas por serem a mais numerosa, mas por não cederem à tentativa de evangelização no final do século. Apesar da constatação de que ali se tratava de um território de domínio espanhol, de acordo com o traçado combinado com o Tratado de Tordesilhas, a história do Uruguai foi marcada por grandes conflitos entre portugueses e espanhóis em relação de quem realmente seria os donos daquela terra. Se foram os espanhóis responsáveis pelo surgimento das vilas em 1527, os portugueses logo mais tarde responderam com a fundação da colônia de Santíssimo Sacramento, a fim de estender suas fronteiras perto do Rio da Prata. Os dois países constantemente, em várias ocasiões, teve batalhas pelo controle daquela região, especialmente quando começou a ser introduzido gados e os recursos que aquela terra tinha. O medo de que os portugueses continuassem ocupando mais espaço no território do Uruguai preocupava o outro lado, e é por isso que o governador de Buenos Aires funda a cidade fortificada de San Felipe de Montevidéu. Seu objetivo a ser construído em 1726 era o de se tornar uma fortaleza militar, por estar localizada em um ponto estratégico. Mas com a ocupação de espanhóis e indígenas e a criação de vilas ao seu redor, acabou se tornando um importante centro comercial capaz de competir com o próprio Buenos Aires. Nos anos seguintes, seria um palco de uma forte disputa armada com o cunho nacionalista contra o domínio da Espanha, que exilaria José Gervásio Artigas e lhe impediria de se tornar o seu país, mas o transformaria em um herói uruguaio. Mesmo com a figura de liderança de Juan Antônio, só foi em 1828 que o Uruguai, depois de um tratado assinado em Montevidéu, que conseguiu proclamar sua independência e ser reconhecido pelo Brasil e pela Argentina, né, seus vizinhos, como a República Original do Uruguai. O Uruguai é uma república presidencialista.
Até 1966, a forma de governo adotada pelo Uruguai foi o colegiado, onde o poder executivo era exercido coletivamente por um conselho de ministros, cujo presidente era chefe de Estado, com funções meramente representativas. A Constituição Uruguaia de 1967 institucionalizou uma presidência forte, sujeita a controle judiciário e legislativo. O presidente, que assume simultaneamente as atribuições de chefe de Estado e chefe de governo, é a liderança do poder executivo a nível nacional e é eleito por voto popular para um mandato de 5 anos, sendo o vice-presidente eleito no mesmo boletim de voto, e podem ser censurados pelo parlamento. O período de governo é de 5 anos, tanto para o governo nacional como para o governo municipal. Embora as eleições de intendente municipal, dias parlamentares e dias de algumas juntas locais não coincidam com a eleição de autoridades nacionais. O Senado possui 31 senadores e a Câmara 99 deputados. Os parlamentares de ambos partidos são eleitos por voto popular para mandatos, também de 5 anos. Restam-se certas formas de governo direto por parte do povo. A democracia do Uruguai tem suas raízes bem fundas nas pessoas. Ela aprendeu a resolver suas diferenças nas urnas sem ter que recorrer jamais à violência. O Uruguai é um sistema unitário. Por ser um país unitarista, pode parecer estranho o fato de existir no Uruguai senadores. Porém, segundo a Constituição, Senado e Câmara de Deputados realizam funções de maneira conjunta. Eu governei o Uruguai entre 1985 e 1990. E este foi o primeiro governo democrático deste período. Nesse período, eu implantei reformas econômicas e a democracia foi consolidada após anos sob o regime militar. Foi uma grande batalha no resgate da busca da paz. É claro que houve falhas, mas o Uruguai consolidou a sua estrutura democrática baseada em partidos fortes. Trata-se de uma construção que não para. Antes do golpe, o Uruguai tinha uma grande vocação democrática, mas mesmo assim caímos em uma ditadura. Mas aqui no Uruguai nós não demos ampla anistia irrestrita aos torturadores da ditadura, ao contrário do que aconteceu com os nossos países vizinhos, como o Brasil. Até aqui vimos que a forma do governo do Uruguai é a república, pois o governante é eleito pelo povo. O regime político é o democrático, na qual o povo elege seus representantes para que, em seu nome, exerçam poder político na esfera estatal. O Uruguai tem como sistema do governo o presidencialismo, e a forma do Estado do Uruguai é o simples e unitário. Possui um único centro dotado de capacidade legislativa, administrativa, política e toda e qualquer competência constitucional. O país detém medidas sociais que promovem o direito das igualdades. As mulheres podem interromper a gravidez até a 12ª semana da gestação. Existe o casamento entre pessoas do mesmo sexo, assim como no Brasil. Há a legalização da maconha desde maio de 2014 e a regulamentação do uso de drogas de fevereiro de 2015, para fins medicinais e pesquisas terapêuticas. O seu atual presidente, constituído pela população, é Tabaré Vázquez, o mais votado nos últimos 60 anos, sendo este o terceiro mandato da Frente Ampla no país. Em seu governo, intentou todas as promessas feitas à população. Este presidente substituiu o governo do anterior. Mujica, que foi líder guerrilheiro, responsável por colocar o Uruguai no centro dos olhares do mundo. Ele ficou conhecido por suas peculiaridades, como aparecer em eventos de sandálias, ter doado 90% dos seus salários, ter recusado o palácio reservado aos presidenciáveis. Mujica foi exemplo para todos os outros governos. Democracia, solidariedade, política foram realizados por este homem visionário que, dispondo de poucos recursos, mudou uma nação. O que tem mais poder, o manifesto ou a poesia? La poesía, porque tal vez los seres humanos nos consideramos muy racionales. Mas as nossas decisões não são tão racionais. No, a veces parece que las tripas decidieran y después la razón encuentra la justificación. Es al revés. É assim na hora de votar? Creo que también influye. Por eso la influencia que tiene eso que llamamos carisma, o esto o el otro, sí, ¿verdad? A democracia é meio ou é fim? Es las dos cosas. Es decir, la democracia por su definición es humilde.
pero la historia de la democracia es muy vieja. Pero vamos, creo que vamos paso a paso, pero no así. Vamos así. Assim a história anda. Así es la historia. Avances y retrocesos. Nesse momento, o senhor identificaria um retrocesso na história? Temos o fim de uma América Latina que tinha uma certa unidade, alinhamento ideológico. Temos Donald Trump nos Estados Unidos, a extrema-direita na Europa. Vivemos um momento de retrocesso? Yo creo que hay signos de retroceso y hay desafíos que, según se entiendan hacia adelante, serán retroceso o avance. A ver, el fenómeno de la integración no es de izquierda ni de derecha. Es una necesidad histórica del continente, porque llegamos tarde. Con derecha, con izquierda o con centro nos tenemos que integrar de alguna manera. O senhor ainda acha que a burguesia paulista é o principal obstáculo a essa unificação do continente? Yo no les voy a pedir que sean socialistas. Lo que les pido es que sean burgueses como la gente. Salgan a juntar aliados. Ustedes tienen la responsabilidad de crear el sistema de empresas multinacionales nuestro. Si ustedes van a un país y lo que está hecho lo compran y lo absorben, tienen una conducta colonialista. Porque la verdadera integración necesita confluencia económica, intereses en común. Ahora, si quiero hacer la integración con una idea de sueño socialista, eso es para año golero, imposible. Si quiero hacerlo, tenemos que darnos cuenta que lo primero necesitamos una apertura entre nosotros y con el mundo defendernos un poco. Si China quiere colocar una fábrica de autos, lo más lógico que la coloque en Brasil, por el tamaño. En la Argentina hace las transmisiones. Y en el Uruguay, que chiquito, hace la cerradura o lo limpia parabrisas. Pero dependemos unos de otros. Ahora, si no tenemos política, China la va a instalar en San Pablo o la va a instalar en Córdoba. Eu escuto o senhor falar, mas o Brasil é um país insular. É um país longe da América Latina. Sí. E mais longe ainda do Pacífico. Supiera siempre lo que yo le decía a la señora Dilma. Por favor, atiende a Perú. Brasil, por sus dimensiones, necesita ir al Pacífico. ¿Por qué? Porque la historia económica va para allá. Eso hay que verlo. Entonces, E o que ela respondeu? sí, que tengo razón, pero los gobernantes de América Latina son macanudos. Siempre me decían que tenía razón. Pero no me daban pelota. Yo soy un hombre de izquierda. Pero yo fui amigo de Piñera. Soy amigo del hombre de Colombia. Es decir, porque antes que nada soy latinoamericano. Y ese cuento de pelearme uno con otro no sirve. No sirve. Eso le sirve para que nos tengan atomizados. Por supuesto que la cabeza tiene que ser Brasil por las dimensiones. Pero para eso no hay que ser ni de izquierda ni de derecha. Hay que ser latinoamericano primero.